Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo, e neste estaremos dando continuidade à demonstração dos conteúdos dos DVDs das filmagens amadoras, o hobby de uma turma potiguar de 1990 a 2000. No último vídeo paramos neste segundo DVD que trazia conteúdo do VHS Fita 2, com filmagens de 1990 a 1993. Uma curiosidade é que na compilação deste DVD o profissional da Alameda de Serviços do Via Direta ligou e informou que havíamos utilizado alguns trechos do VHS em gravação modo EP, o que tirava um pouco a qualidade do vídeo, mas promovia mais tempo de gravação no VHS. Assim teria de ser 2 DVDs e por isso este ficou escrito parte A. Esta parte A estava completa em modo SP, então a qualidade da cópia de Cláudio desta parte estava preservada. Chegamos ao terceiro DVD. A capa do DVD, que foi feito muito tempo depois, continha uma foto de Cláudio com sua afilhada Bárbara no Marco Zero em Recife. O conteúdo deste DVD tinha Árvore, um conto, Luva do Pesadelo, Luva do Pesadelo 2 e Luva do Pesadelo 3, além de um flashback de histórias antigas, que tinha o quarto, o relógio amaldiçoado, o assassino e do outro lado da vida. Uma série de histórias de Sandro do gênero suspense com algumas pitadas de terror. Não era o gênero predileto de Cláudio, mas ele pediu a Sandro cópia daquelas histórias antigas, pois não queria ter falta de conteúdos e sabia que serviria de laboratório para outros filmes. Por sorte, o modo EP era somente no flashback das histórias antigas e assim a qualidade SP estava preservada nos demais trechos. Em principal, o conteúdo de Luva do Pesadelo, um filme de suspense com uma réplica da luva do Fred Krueger. O fato marcante deste foi ter gravado com atores de Neópolis o primeiro, o segundo com Fabiana, colega do Colégio das Neves de Cláudio, e também Willy Medeiros, que apareceria em DVDs posteriores. O terceiro filme de Luva do Pesadelo foi gravado com João Batista Júnior e Rosimélia Carmo, em Barro Vermelho. Somente Sandro e Cláudio apareceram nos 3 episódios. Em tela se vê que o DVD ficou escrito do VHS Fita 2 Parte B. Já continha algumas gravações em 1994. Elenco deste terceiro DVD: Anderson Gomes, Andressa Lima, Andresa Holanda, Cláudio Eduardo Davim, Fabiana Meira, Frites, Fernando Barbosa, Gustavo Henrique, Ivisson Jorge, João Batista Júnior, Caio Isaú, Aissa Ribeiro, Rosimélia Carmo e Sandro Ribeiro. Deste DVD, Fernando Barbosa demonstrou com fotos ter uma cópia até os dias atuais, como se vê nas imagens a seguir. Com mídias mais em conta que o Sony dupla camadas, Cláudio Eduardo fez várias cópias para os participantes dos filmes de acordo com o DVD que tinham maior participação. Se vê agora 3 imagens do litoral onde moravam os participantes e algumas locações de gravação. Cláudio fez entregas pessoais ou deixou nas caixas de correio as cópias mencionadas. Sobre os perrengues, foram muitas as dificuldades durante os 10 anos de filmes amadores, de pessoas que amontoavam em gravações externas, a equipamentos quebrados, pequenos acidentes, problemas técnicos com fitas que enrolavam e vídeos cassetes travando, fitas que mofavam e necessitavam abrir e limpar com álcool isopropílico, até atores que se desentendiam e deixavam as gravações no meio de alguns filmes. Isso exigia remendos nas histórias, matando o personagem, ou uma viagem de urgência e algumas vezes introduzindo um primo ou outro parente para contornar o problema e dar seguimento nas filmagens. Certa vez o flash caiu da mão de um ator que fazia as vezes da iluminação, porque estava muito quente e tinha queimado a sua mão. A queda fez com que quebrasse o vidro do flash e Sandro levou uma sonora bronca de seu pai, além de um bom período de paralisação das filmagens. A câmera também teve períodos de manutenção longos e uma vez estava com bastante areia nas engrenagens. Isso exigiu maior cuidado dali para frente. Passando ao quarto DVD. Este conteúdo é um dos que Cláudio mais gostou de fazer, pois após ter ouvido de seus familiares que as filmagens tinham muita coisa de suspense, terror e referências sombrias, Cláudio tinha decidido fazer um conteúdo mais leve e com humor. Anderson Gomes tinha sugerido a Cláudio utilizar a mesma viés que ele empregava nas histórias em quadrinho dele. Cláudio absolveu aquele conselho, mas optou por filmar coisas do cotidiano e em suas histórias reduzir os efeitos especiais que eram precários na época, adotando um humor moderado. Somente mais tarde nas fitas tinha um humor escrachado e fez uso de algumas histórias criadas em sua revistinha que se chamava Malhada. Era inspirado na capa de um disco que Willy Medeiros possuía do Pink Floyd.
A editora, a já mencionada no vídeo anterior, Sorvete Quente. Apesar de diferente, pode-se dizer que Cláudio fez uso do antigo hobby para mudar seus roteiros dali para frente. A revistinha de Cláudio seguia alguns conceitos daquele hobby trazido por Sandro, mas tinha simplificações e vivências das observações de Cláudio. Era dobrado 1:4 em 2 partes. Aquela meia folha ganhava uma divisão no meio e seguia um modelo de sequência, com título na parte superior, espaço para personagens e diálogos e lugar para numerar as páginas. Com personagens inéditos como Rabildo e Raboldo, 2 rabos que se conversavam e depois foram representados como toupeiras. Alguns personagens baseados em pessoas reais como o delegado Pisa na Fulor, Supercélia e Perozélia, além de seu avô Pedro, que era desenhado como um moderador que censurava palavrões. Os amigos também eram desenhados nas revistinhas. Fonseca era representado como um lixeiro poderoso parecido com este personagem da internet aí. O personagem lutava pelo meio ambiente do mundo. O único problema é que queria transformar metade do planeta num lixão com câmara de incineração. Para evitar Eriscarte, Marcel era desenhado com um mojo e impedia o personagem do Fonseca da revistinha de lograr êxito. Ana Paula Davim, prima de Cláudio, gostava bastante das revistinhas e tinha como personagem predileto Rabildo e Raboldo. Infelizmente, as revistinhas foram guardadas na casa da máquina de lavar e pegaram traças sendo jogadas fora por Conceição, tia de Cláudio. Voltando ao conteúdo deste 4 DVD, listamos Anomalia, Até que a Morte nos Faça Rir, Contos 2 com Retorno e Vida Conjugal e o filme Tesouro do Calvário. Anomalia era uma história que rodava em torno de um doente mental esquizofrênico que, com raiva que invadiram sua casa, passou a caçar e matar jovens da vizinhança. Como pago, a vizinhança revidou-o e linchou o doido. Mas tudo isso contado de forma cômica. Até que a Morte nos Faça Rir era uma tragicomédia onde o próprio assassino da história era uma criança, o que fazia graça com o fato do responsável ser incapaz fisicamente de tais atos. Contos, uma história misteriosa gravada com o grupo de Barro Vermelho. Retorno trazia visões de um esposo que via a esposa morta. Vida Conjugal, um caso doméstico de um marido traído que contratava um assassino para a mulher, mas o assassino fugia com a mulher, deixando o cornudo com sua dor de corno mesmo. Tesouro do Calvário, uma história em torno de um tesouro escondido em uma casa onde funcionários tentavam dar o golpe e levar embora o tesouro em ouro. Este conteúdo do 4 DVD foi compilado do VHS Fita 13 e continha gravações de 1994 a 1996. Vocês podem ver que todos os DVDs deste trabalho de compilação dos VHS eram DVD-R da Sony de 4,7 GB. Passando agora aos atores deste DVD, uma lista extensa: Antônio Alves Fonseca Jr., Haroldo Alves Jr., Alípio Carmo, Anderson César, Andressa Holanda, Ana Lígia, Cláudio Araújo, Cláudia Cristina, Cláudio Eduardo Davim, Débora Cristina, Daniel Pedro, Flauber Araújo, Fernando Barbosa, Guilherme Rodrigo, Helder José, Eriscate Marcel, João Batista Júnior, Caterine Crisler, Caroline Rayana, Luciana, Luiz Henrique Quesso Davim, Rosimélia Carmo, Rodrigo Lima, Sandro Ribeiro, Sávio Sanri e Willy Medeiros de Carvalho. Uma curiosidade é que alguns filmes eram bastante difícil colocar os títulos e Cláudio e Sandro passaram a recorrer a um material de redação que era empregado no Colégio das Neves e Salesiano, o dicionário de ideias afins que trazia sinônimos, adjetivos, substantivos de palavras que podiam substituir outras. Agora o 5º DVD, que continha o Contos 3 com Enfado e Angústia Desesperada, além de Ébano Sombrio e O Preço da Inveja, uma obra inacabada. Este DVD deflagrava uma falta de fôlego nas filmagens. Alguns atores tinham amadurecido e com a idade desistido de participar das gravações. Alguns simplesmente estavam na fase de namorar e assim os se afastaram. Outros, como foi o caso de Cláudio Eduardo e Willy Medeiros, passaram a participar de gravações somente diurnas, geralmente nas sextas à tarde, sábado à tarde e domingo à tarde, deixando as noites para as namoradas. Neste período, Cláudio Eduardo conversou com Sandro para oxigenar os roteiros com histórias escritas em participação com Willy Medeiros, de onde saiu algumas contribuições de Willy em Angústia Desesperada, e o filme Ébano Sombrio, que foi escrito por 3 autores, Willy, Cláudio e Sandro. O filme misturava mistério e um suspense moderado. Um bom filme feito pelo trio.
O final do filme uma certa indecisão sobre um final modelo Scooby-Doo, mas que no fim das contas optou-se por um final modelo Zé do Caixão. Uma decisão acertada. O quinto DVD foi compilado do VHS Fita 4. Teve também como dito um filme inacabado, O Preço da Inveja, que tinha ótimo roteiro escrito por Cláudio e Willy com contribuições de Marcel. Possuía vestimentas de camisas sociais, gravatas e sapatos de couro. Infelizmente, após 2 férias seguidas sem conseguir dar continuidade, Cláudio optou por encerrar sem concluir. Também por equívoco, Sandro copiou no modo EP na cópia VHS de Cláudio. Cláudio queria aquele trecho em modo SP, mas foi o que deu naquela época. Acabou sendo o único registro de beijão nas filmagens amadoras, realizado por Cláudio e Danúzia. Embora a gurizada e outros casais queriam registrar, não aconteceu gravações de outros. O tamanho do elenco pequeno revelava a crise relatada. Elenco deste DVD: Cláudio Eduardo Davim, Danúzia Alves de Oliveira, Eriscarte Marcel, Sandro Ribeiro Dantas Costa e Willy Medeiros de Carvalho. Participações especiais de Ana Paula, filha de Lígia, Cláudio Araújo, Evandro Bernardino da Silva, Janaína Pinheiro de Assis. Um pouco depois, no mesmo ano de 1997, começamos a gravar os quadros das fitas Xê. Primeiramente a Xê1 e posteriormente a Xê1 e Xê2 de forma alternada. Mas o conteúdo das fitas Xê será melhor detalhado em um terceiro vídeo. Alcançamos o último DVD dos filmes sérios. O sexto DVD, cuja capa tosca foi feita num período onde o Microsoft Publisher foi removido da versão default do Office. E então Cláudio fez essa capa somente no PowerPoint sem marcações para dobra e corte da capa. Era uma tentativa de retomar os filmes amadores, mas para compor o DVD Cláudio sugeriu a Sandro juntar os trabalhos escolares em uma seção do DVD. Este DVD tem uma abertura com uma pequena retrospectiva das filmagens amadoras do grupo. Do conteúdo podemos listar: apresentação, trabalhos escolares contendo A Bomba Atômica, The Confusion, trabalho de inglês de alunos do Colégio das Neves, O Pai de Santo, trabalho de alunos do Cefet, Sending the Clowns, edição musical sob imagens de trabalho de alunos do Cefet. Contos 4 contendo Meu Mundo Paralelo, Mariane, Melodia Malquista, O Caso A6. Vida Moderna no Imenso Deserto dos Desiludidos. Os clipes programados: Take It Back, Need Your Love Tonight e Heroes. O DVD representou um retorno de Anderson Gomes atuando e escrevendo uma história no Contos 4. Melodia Malquista foi a criação de Anderson. Em Mariane, a participação de Conceição Concinha, que havia atuado em filme com o grupo de Macau. O Caso A6 foi uma criação de Sandro, que contou com a participação de Ana Lígia, Sérgio Salles e Cipriano, o que demonstrava a preocupação do grupo em ter antigos atores com novos participantes numa tentativa de ingressar na década seguinte com as filmagens amadoras do grupo. Coisa que não aconteceu e deixou saudade com este DVD. Os clipes programados tinham um ar de despedida. A imagem em tela mostra o DVD disc com as escritas sobre o mesmo. Fáceis registros dos trabalhos escolares. O DVD ficou com conteúdos de 1995, seguidos pelos filmes de 1999 e 2000. Como escrito era a compilação do VHS Fita 5. Elenco deste DVD: Anderson Gomes do Nascimento, Andrés Holanda, Ana Lígia, Cláudio Eduardo Davim, Conceição Concinha, Cipriano Galvão, Francisco Jussier, Fernanda Pereira, Eriscarte Marcel, Juan Carlos, José Edson, Janaína Pinheiro de Assis, Kleber Cavalcante, Leonardo Xavier, Marcelo Gomes, Robson, Samuel Alves, Sérgio Salles, Sandro Ribeiro Dantas Costa e Valdeci Confessor Júnior. O próximo vídeo detalhará sobre as fitas Xê, suas curiosidades e seus conteúdos, além de falar sobre os espectadores fiéis que serviam de termômetro aos conteúdos das filmagens amadoras. Se gostou desta continuidade sobre as filmagens amadoras de Sandro, Cláudio e seus amigos, por favor deixe seu like e compartilhe. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.